De repente a vida da gente toma um novo rumo. De repente a vida da gente se abre para algo novo. Às vezes, essas esquinas, que eu nessa noite quero chamar de janelas da vida, elas vão levar a gente para um momento glorioso, um tempo de vitórias, um tempo de realizações, de sucesso, de vitórias mesmo, para o nosso coração. Mas às vezes as janelas da vida vão levar a gente para um período de sofrimento, por um vale de lágrimas, por um deserto. Às vezes as janelas da vida vão mudar aquilo que nós estávamos planejando que se realizaria, e obviamente essa janela então vai trazer frustração, decepção ao nosso coração. Todos nós temos janelas na nossa vida, todos nós temos momentos que marcam a nossa história, para o bem ou para o mal, para a nossa alegria ou para a nossa tristeza. E eu queria compartilhar com você a história de uma personagem bíblica, que não é muito famosa, alguns de vocês já ouviram o nome dela. Ela nasceu num lar com tudo do bom e do melhor, tinha um futuro muito promissor, de muita felicidade, de muita alegria, de muita realização. Mas um dia ela enfrentou uma janela, e dessa janela outras apareceram, uma outra principalmente. E você vai ver na história comigo, que nessa primeira janela da sua vida, tudo que ela tinha sonhado, planejado, ansiado no seu coração, aquilo foi mudado, aquilo foi transformado. Eu queria falar com você hoje de uma menina chamada Mical. Mical. Você já ouviu falar nesse nome, Mical? Quem vai ter filho aí, tem um nome bonito, Mical, né? Mical. A Mical, ela era filha do grande rei Saul, a segunda filha do rei Saul. A primeira chamava-se Merabe. Merabe. Ela era uma princesa. Você já pensou numa vida de princesa? Você já ouviu muitas histórias de princesa, você já viu filmes de princesa. Essa menina, ela cresceu comendo do bom e do melhor. Ela tinha muitas amas, muitas escravas para servirem a ela. Essa menina nunca lavou uma louça, nunca lavou roupa, né? Ela tomava banho em leite de aveia da Avene. Você já ouviu falar disso? Não existe mais, né? Acho que não existe mais leite de aveia da Avene. Tem ainda não? Tem? O povo já usa outras marcas hoje. Essa menina, ela tinha o bom e do melhor na área cosmética da época, os bálsamos, os óleos, né? Ela tinha suas amas de criação, ela foi muito querida. Os primeiros passos dela talvez teriam sido registrados nos jornais, primeiro passinho, primeiro dentinho, né? Ela era princesa, e ela cresce nesse ambiente. Seu pai, o grande rei de uma nação que estava prosperando, que estava crescendo, que estava realmente vencendo as nações ao redor, que estava ampliando o seu território, ungido de Deus. Então a vida dessa menina era tremendamente promissora, muitos e muitos sonhos no coração. E é interessante que ela, em um momento da história, ela conhece um homem chamado Davi. E ela conheceu Davi porque Davi foi um camarada que na sua juventude, como ainda pastor de ovelhas, teve a coragem de enfrentar um gigante chamado Golias. 1 Samuel capítulo 17. E quando ele enfrentou Golias, ele se tornou famoso. Ele se tornou um herói nacional. Ele saiu em todas as mídias, estava no Instagram, no Facebook, estava em todo lugar. Ficou famoso. YouTuber, o camarada ganhou a mídia. E aí essa menina começou a nutrir um amor por Davi. Só que tinha um problema. O pai dela, o rei Saul, disse que daria sua filha em casamento para quem vencesse o gigante Golias. Quem venceu? Davi. Então quem iria se casar com Davi? Sua filha, a sua irmã mais velha, Merabe. Mas como o rei Saul não era muito de cumprir a sua palavra, e ele começou a ouvir o pessoal cantando assim: Saul destrói milhares, Davi 10 milhares. Ele começou a ter inveja de Davi. E ele começou a nutrir ódio por Davi, porque ele sentia que Davi era mais famoso e mais poderoso aos olhos dos seus súditos, da população do reino, do que ele mesmo. Então ele passa Merabe, a filha mais velha, para um outro homem. Ele vai convivendo com Davi. A Bíblia diz que Davi foi tendo vitórias onde ele ia, porque a presença de Deus era com Davi. E Saul então começou a nutrir ainda mais ódio, mais raiva, mais medo de Davi. E aí ele descobriu que Mical, a sua princesa, sua filhinha mais nova,
estava apaixonada por Davi. Então ele arquitetou um plano. Ele falou: não vou matar Davi, mas eu vou fazer que ele caia na mão dos filisteus, do povo inimigo. E ele pediu aos seus conselheiros para procurarem Davi e dizerem assim para ele: olha, Davi, o rei tem muito prazer em você, e o rei queria que você casasse com a filha dele, ele ainda quer que você seja genro dele. Mas ele não pediu dote nenhum, porque Davi diz assim: eu sou um homem pobre, como é que eu vou casar com uma princesa? Naquela época você tinha que pagar grandes quantias para casar com alguém, ainda mais uma princesa. Aí os conselheiros disseram assim: não, o rei disse que ele não quer nenhum dote a não ser 100 prepúcios de filisteus, de homens. Eu não vou ficar explicando o que é prepúcio aqui, mas é um negócio difícil de tirar, irmãos, entendeu? É um negócio difícil, pediu um negócio difícil para Davi. Aí Davi ouviu aquilo agradou, caiu bem no coração de Davi. Davi foi lá, irmãos, ao invés de pegar 100, pegou 200, porque o homem era macho, valente, corajoso. Ele foi lá, pegou 200 e trouxe. Aí Saul não teve como negar a filha, entregou Mical. Agora pensa no coração dessa princesinha, dessa moça, filha de rei, casado com aquele que seria o futuro rei de Israel, porque já havia sido ungido pelo profeta Samuel, a unção de Deus já estava sobre ele, onde ele ia tinha vitórias porque Deus estava com ele. Casou-se com um herói nacional, casou-se com o maior ídolo da nação. Você imagina isso? Ela realizou o seu sonho, casou-se com o grande Davi. Agora, como na vida de muitos de nós, Mical enfrentou uma janela que mudou tudo. E eu queria que você visse essa janela comigo. 1 Samuel capítulo 19, verso 11 e 12 diz o seguinte: Saul, o pai de Mical, o grande rei, enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã. Mas Mical, a mulher de Davi, o alertou: se você não fugir esta noite para salvar sua vida, amanhã estará morto. Então Mical fez Davi descer por uma janela, e ele fugiu. Observe essa expressão, descer por uma janela. A janela da vida chegou de forma marcante na vida de Mical. Pela janela ela viu o seu marido, o seu príncipe, aquele que ela admirava, que ela amava, que ela teve prazer em se casar com ele, aquele que era o rei ungido de Israel, não de fato, mas era o rei ungido. Ela vê aquele seu esposo indo embora, tendo que fugir do próprio pai. Ela teve que descontentar o pai, ir contra o pai para proteger o seu marido Davi, porque ela era uma menina pura, ela era uma menina que tinha discernimento que o projeto de Deus iria continuar na nação de Israel através do rei Davi. Ela conseguia ver que a mão de Deus estava sobre ele, o que o seu pai não via. Então, ela vê Davi, ela tem que abrir mão do seu sonho, ela tem que abrir mão do seu marido, ela tem que abrir mão. Através daquela janela, eu fico imaginando aquela princesa, olhando para os olhos de Davi, escapando, para salvar a própria vida. Talvez vendo correr o caminho, a pé, vendo sumir no horizonte. Ela iria passar anos sem ver Davi. Agora deixa eu pular um pouco na história, e deixa eu ir para a segunda janela de Mical. Os anos se passaram, eu já vou comentar o que aconteceu, mas os anos se passaram. E em 2 Samuel capítulo 6, nós vemos Mical novamente numa janela. E o texto diz, em 2 Samuel capítulo 6, 16, que aconteceu que entrando na arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de onde? De uma janela. Mical estava na janela. E ao ver o rei Davi dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. O que ela fez, irmãos? Ela desprezou Davi no seu coração. Os anos entre essas duas janelas mudaram o coração daquela jovem. Os anos entre essas duas janelas mudaram radicalmente aquilo que Mical era. O coração dela já não era o mesmo. Ela já não via mais a ação de Deus como ela havia visto na sua juventude. Ela não percebia mais que havia um grande avivamento. A Bíblia diz aqui que a arca do Senhor estava indo para Jerusalém, voltando para o povo de Israel depois de anos. O povo todo estava em celebração, havia um avivamento nas ruas, o povo nas ruas dançando, cantando, comemorando, celebrando Deus. Mas onde estava Mical? Mical estava numa janela, vendo tudo à distância, e no seu coração, ela desprezou aquele que era seu marido,
o rei ungido de Israel. O que teria acontecido na vida dessa jovem? O que poderia ter acontecido na vida dessa mulher, transformá-la assim, com um coração azedo, um coração amargo? O que teria acontecido com ela, ao ponto dela mudar radicalmente no seu interior? Eu queria compartilhar um pouquinho da história dessa mulher. Nós já vimos que ela tem que salvar o marido, abrir mão do marido para que ele fosse livre da armadilha do seu pai, que ele pudesse fugir para preservar a vida. A história diz, irmãos, que ela abriu mão do marido e realmente, por anos, ela não teve mais nenhum contato. A história bíblica diz que Davi foi perseguido pelo grande rei Saul por 7 anos. Ele sofreu, morou em vales, em desertos, em cavernas, padeceu fome, injustiça, quase caiu na mão dos seus inimigos. Por anos, 7 anos sofrendo o rei Davi. Nesses 7 anos, nós não sabemos exatamente em que momento, mas anos depois, Saul, já contando com a morte de Davi, pega Mical e dá a ela em casamento a um outro homem. Mical, ela foi um tipo de marionete na mão de Saul. Quando ele queria prender Davi, ou que Davi morresse, ele deu Mical. Quando ele queria prejudicar Davi, considerando que ele iria morrer, que ele não iria voltar mais para sua casa, ele deu Mical ao outro homem. Ou seja, Mical não pôde fazer escolhas. A vida não foi justa para Mical. Ela não escolheu com quem ela se casaria. Com Davi, sim, ela amava, mas depois ela não pôde fazer escolhas. Ela não teve escolha, ela teve que abrir mão do seu marido e vê-lo fugir pela janela. Ela não teve escolha, ela teve que se tornar mulher de um outro homem que ela não queria. A vida foi assim. Mas é interessante que anos depois de 7 anos de perseguição, Saul morre numa batalha contra os filisteus. E Davi, como rei que já era ungido, ele se levanta como rei em Hebrom. Por 7 anos ele reina em Hebrom e por 33 anos ele reina em Jerusalém. 7 anos ele havia fugido, 7 anos ele é rei em Hebrom. Por cerca de 14 anos ele não havia tido mais a sua esposa, ele não havia visto mais a Mical. Aí então as lideranças, os líderes da nação de Israel, se reúnem e dizem assim: você é carne do nossa carne, você é nosso sangue. Vem liderar sobre toda a nação, não reine mais só em Hebrom e em Judá, vem reinar sobre toda a nação. Aí Davi diz o seguinte, ele diz assim: tudo bem, mas eu não vou sentar para conversar com vocês, a menos que vocês tragam minha esposa Mical de volta. Mical já estava casada, estava talvez seguindo a sua vida, talvez amava o seu marido, porque a Bíblia diz que o homem que ela se casou amava profundamente. Mas Davi faz uma exigência: eu não vou conversar com vocês, não vou me tornar rei dessa nação, a não ser que vocês tragam a minha esposa de direito, que eu conquistei com 200 prepúcios de filisteus. Vocês têm que trazer. E aí ela é arrancada do segundo casamento do segundo marido. Mais uma vez, ela é um joguete, uma marionete na mão dos homens. A Bíblia diz que o marido dela veio chorando por quilômetros, chorando, para que os soldados não tirassem ela dele. Até o momento que os soldados falaram assim: é melhor você ir embora, senão coisa pior vai te acontecer. E ele teve que virar as costas e deixar a mulher que ele amava ir embora com os soldados. Agora Mical chega para o reino. Mical é devolvida para os braços de Davi. Mas Davi agora tem muitas mulheres. Ele é o grande rei. Agora ele está estabelecido no trono. Ele é poderoso. Ele é um grande vencedor. E como era costume da época, o rei tinha muitas mulheres. Agora Davi não era só esposo de Mical. Ele tinha muitas outras mulheres e ela tinha que compartilhar com ele tudo isso. Quando a gente olha para a história dessa menina, a gente encontra uma história de dor, uma história de sofrimento, uma história de tristeza, uma história de frustração, de expectativas não realizadas. Quando a gente olha para a vida dessa menina, a gente vê que provavelmente havia ressentimento e ódio com relação ao seu pai, por haver usado a vida dela para se casar com Davi, ódio contra o seu pai por ter tirado o seu esposo quando tentava matá-lo, ódio contra Davi por tê-la tirado do segundo marido, muitos ressentimentos, muitas mágoas. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos aqui, como eu disse, uma mulher diferente. E eu queria voltar ao texto de 2 Samuel, capítulo 6, que diz o seguinte, voltar ao texto do avivamento.
A Bíblia diz aqui que Davi vestiu o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. O desprezo, talvez por ódio, por mágoa, por um desejo de vingança, por raiva, ela desprezou Davi, seu primeiro marido. O texto segue no verso 20 dizendo que depois daquela festa de despedir o povo, voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E aí, o final da vida dela diz o seguinte: até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Que carga emocional dessa mulher, que sofrimento, que dor. Talvez ela chega numa situação de tanta tristeza, porque além de todas essas intempéries, esses desafios, esses problemas, essas tribulações que ela havia enfrentado, ela ainda não podia gerar filhos. E na época, no contexto histórico dela, uma mulher que não gerava filhos era vista como maldita, amaldiçoada por Deus. Ela não gerou filhos a vida toda. E esse final do verso 23 diz: até a sua morte. Parece que até a sua morte, Mical não mudou a atitude. Até a sua morte, ela manteve o desprezo por Davi. Até a sua morte, o seu coração ficou azedo. Até a sua morte, a alma ficou amargurada. Até a sua morte, ela foi tomada de tristeza e ela não conseguiu reverter. Aquela menina linda, princesa, com tantos sonhos, com tantas expectativas, com tantos desejos, morre na amargura, morre na tristeza, morre no sofrimento, morre sem ter brilho nos olhos, morre sem ter prazer na vida. Como pode isso acontecer? Eu acho que você tem visto tantas pessoas que passam pela vida como Mical. Eu conversava com alguém esses dias, um irmão na fé, que eu não via há muito tempo, e ele falava: pastor, a nossa vida mudou radicalmente. Ele já tinha casado o filho alguns anos atrás, a filha tinha casado há poucos meses, ele estava trabalhando na sua empresa, e de repente ele sofreu um acidente de moto. Com o acidente de moto, ele teve que parar de trabalhar e as finanças caíram, porque ele é um empresário, ele trabalha por conta, ele não tinha nenhuma estrutura. Alguns meses em que ele estava ali, 2 meses com cirurgia, sem poder andar, muleta, a esposa do filho dele morre, depois de alguns anos de casado, jovem ainda, havia acabado de se formar, teve um problema de saúde, em 1 semana ela morreu, essa jovem. Eles têm que recobrar a vida. 3 meses depois, a filha mais nova dele, que havia se casado há poucos meses, o marido escolhe deixá-la, se divorciar dela. E ele estava dizendo para mim assim: pastor, a nossa vida estava num rumo, estava tudo ajeitado, eu estava pensando assim: puxa, eu e minha mulher agora vamos poder viajar, a gente vai poder fazer algumas coisas, os filhos cresceram, os filhos casaram, a gente está numa outra fase da vida, a gente vai poder curtir a vida agora um pouco mais. Ele disse: mas em questão de meses, tudo ruiu, nossa vida financeira, nós quebramos financeiramente, meu filho que era casado voltou para casa em depressão por conta da morte da esposa, a minha filha voltou de um divórcio terrível, por poucos meses casada, e quando nós vimos, os 2 filhos estavam de volta dentro de casa, numa situação em que a gente não tinha recursos financeiros, não tínhamos forças para lutar contra tudo isso, não tínhamos ânimo. A janela da vida chegou e mudou todo o plano, toda a história, tudo que estava acontecendo. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem passado, mas eu tenho conversado com as pessoas, e as pessoas carregam essa carga emocional, e eu digo até espiritual, nos seus corações. Eu conversava com alguém esses dias que estava em profundo desespero, e ela foi compartilhar um pedido de oração com alguém, e alguém olhou bem nos olhos dela e disse assim: olha, todos nós sofremos, agora você precisa escolher se você vai ficar caída, ou se você vai se levantar depois dessa tribulação. Você precisa escolher qual vai ser a sua decisão,
como é que você vai seguir a vida. E é exatamente assim que nós olhamos para Mical. Nós vemos uma mulher que passou por tribulações, por situações que ela não escolheu. Alguns de nós sofremos por escolhas erradas. Alguns de nós sofremos porque escolhemos o pecado, escolhemos ficar distantes de Deus, tomamos as rédeas nas nossas mãos, fazemos as nossas decisões com base naquilo que nós achamos melhor, não consultamos a Deus. Alguns de nós sofremos porque nós criamos os problemas. Agora Mical sofreu porque os problemas chegaram a ela. Ela não tinha escolhas em muitas dessas situações, as situações chegaram a ela. Agora Mical ainda tinha uma escolha. Ela podia escolher como ela ia reagir diante desses problemas, como que ela iria enfrentar esses problemas. E essa é a escolha que eu e você também temos. Talvez você esteja aqui nessa noite passando por tanta dor, tanta angústia, tanto sofrimento, tanta luta, e você não escolheu isso, não são produto das suas escolhas. Elas chegaram na tua porta, na verdade elas chegaram na tua janela. Agora eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, você ainda pode escolher como você vai enfrentar tudo isso. Você ainda pode escolher. O que eu fico, assim, tocado, movido na história de Mical, é que eu tenho visto muitas pessoas tomarem o mesmo rumo dela. E para mim, Mical é um exemplo de uma pessoa que foi tomada pela amargura. A gente ouve aquela expressão na rua da amargura. A origem dessa expressão, provavelmente, é o caminho que Jesus tomou até o Gólgota, que foi um caminho de sofrimento, de dor. Então o pessoal cunhou essa expressão, a rua da amargura. Mas nós estamos vendo aqui Mical na janela da amargura, na janela amargurada, sofrida, entristecida. E aí eu e você podemos pensar aqui, será que essa seria a única alternativa de Mical? Morrer em amargura? Será que essa é a única alternativa que nós temos, irmãos, diante das lutas da vida? Será que essa é a única alternativa que nós temos quando nós estamos vivendo situações de injustiça, onde os nossos planos se frustraram, onde os nossos sonhos ruíram? Será que essa é a única alternativa? Eu tenho olhado ao meu redor, e eu tenho visto muita gente amargurada como Mical. Gente que perdeu a alegria, gente que perdeu o brilho nos olhos, gente que não tem mais prazer em viver. Hoje, irmãos e amigos, você que está aqui nessa noite, pense comigo, tem gente amargurada de todos os lados, tem pais amargurados com filhos, tem filhos amargurados com os pais. Nós vemos irmãos amargurados uns com os outros, e às vezes eles vão lidando bem com a vida, de repente o pai aparece, o pai falece, me perdoe, aqui o erro de palavra, o pai falece, a mãe falece, aí tem um inventário para fazer, aí que vem mais amargura entre os irmãos ainda. Tenho visto um monte de gente amargurada por causa de inventário. A gente vê gente amargurada, marido amargurado com esposa, esposa amargurada com marido. Isso não dá certo, irmão. Se você não fecha uma etapa da sua vida, você não pode viver a outra plenamente. Gente que se casa novamente com a mágoa do casamento anterior, nunca resolvido, nunca tratado. Hoje nós vemos gente magoada para todo lado. Nós vemos gente magoada com o governo, cidadãos magoados com o governo. E nós temos razão para isso. Mas não precisamos escolher viver amargurados, azedos. Hoje a gente vê gente amargurada com a igreja, com outros irmãos, amargurada com Deus. Onde estava Deus que aconteceu isso comigo? Como é que Deus permitiu isso chegar comigo, acontecer na minha vida? Eu acho, irmãos, que nós somos uma geração amargurada. Agora, o que é amargura? O dicionário diz que a amargura é um padecimento moral, é uma aflição, uma angústia, uma tristeza que toma o coração da pessoa. Eu gostei muito de uma definição que a amargura é idolatrar a própria dor e carregá-la através do tempo. É quando nós idolatramos a dor, nós aninhamos a dor, nós nos apegamos à dor, e nós carregamos essa dor ao longo do tempo. Alguém que está amargurado é alguém que está vivendo em função de acontecimentos passados, e está eternizando esses acontecimentos na sua vida. Ao invés de serem temporários e relativos, os acontecimentos de dor, de sofrimento, de angústia, se tornam absolutos na vida dessa pessoa. A amargura é você cobrar de você vivências passadas, quando você está aprisionado nesse passado sem conseguir viver o presente. E quem está aprisionado ao passado não consegue viver o presente e não tem perspectiva de futuro. É por isso que a gente adoece, é por isso que a gente morre por dentro, é por isso que a gente não consegue mais celebrar a vida, não consegue celebrar Deus, não consegue ver Deus agindo, como Mical não conseguiu mais.
Ela está numa janela, vendo um avivamento de Deus, o povo celebrando, todo mundo adorando a Deus, mas ela não consegue mais. Ela está distante. Ela não consegue mais. A dor na alma, a angústia no peito, o sofrimento que ela havia passado, amargurou aquela menina, azedou o coração dela. Como a gente usa a expressão, o coração ficou cabeludo. O coração ficou cabeludo, ficou mal, ficou endurecido. A amargura é um comportamento autodestrutivo, porque depende de mim e de você para continuar nos destruindo. Para a amargura continuar destruindo a gente, depende da gente. Eu sou um participante ativo disso. Quando você escolhe o caminho da amargura, você é refém do passado. E o pior disso é que a gente acha que o tempo vai modificar essa dor e o sofrimento, mas o tempo não vai. Mical passou anos amargurada, e a Bíblia diz que ela morreu daquele jeito. O tempo não ajudou. Muitos de nós achamos que o tempo vai nos ajudar. Não, as coisas vão resolver, não vão. Porque quando a amargura toma o nosso coração, nós não temos como deixar simplesmente que o tempo seja responsável por curar a amargura na nossa alma. Sabe o que eu acho difícil com relação a alguém amargurado? É que muitas vezes a pessoa amargurada, ela não consegue reconhecer que está amargurada. Eu conversava com alguém de uma situação de mais de 20 anos atrás, que ela ficou muito magoada com alguém, ela diz assim, não, eu já perdoei fulano. Olha, eu já perdoei fulano. E olha, esses dias eu ouvi uma história lá que está acontecendo com ele, está dando errado uns problemas lá, e eu falei, glória a Deus, agora eu estou vendo que eu estava certo. Glória a Deus. Me fala uma coisa, alguém que pensa assim, perdoou? Perdoou o quê? Perdoou o quê? Se você está se alegrando com o problema que o outro está passando agora, para dizer assim, não, eu estava certo o tempo todo, agora todo mundo vai ver que eu estava certo. Eu converso com pessoas, as pessoas dizem assim, não, pastor, eu já perdoei. Só que se ele entrar por essa porta aqui, eu saio por essa. Mas que perdão que é esse? Pastor, eu já perdoei, eu só não cumprimento mais. Mas que perdão é esse? Que perdão é esse? Você vai comer, você pensa no cara. Você vai dormir, você pensa na pessoa. Você está numa pescaria, num futebol, num lazer, de repente vem a pessoa. É uma sombra, é um fantasma no seu coração, na sua alma. Você não perdoou coisa nenhuma, o coração está amargurado. E a nossa amargura pode ser contra pessoas ou pode ser contra situações. Ah, foi um patrão que me demitiu lá atrás, o desemprego chegou, ou uma enfermidade que atingiu minha família em cheio, ou um acidente que aconteceu. Você pode estar amargurado contra as situações que vieram à sua vida. E aí, o problema é que muito amargurado não reconhece. Porque a amargura tem a ver, às vezes, com teimosia da nossa parte. E com um certo nível de orgulho, de soberba. Nós achamos que é humilhante a gente reconhecer, não, eu estou amargurado mesmo. Eu estou com raiva, eu estou com ódio. Eu tenho sede de vingança. Às vezes nós achamos que é humilhante a gente reconhecer isso. Mas não é, é preciso reconhecer. Porque mágoas são sim fruto de... amarguras são fruto sim de mágoas, de frustrações, de decepções e principalmente de injustiças. Ninguém aqui gosta de se sentir injustiçado. Quando eu e você nos sentimos injustiçados, realmente nosso coração está muito propenso a ser tomado pela amargura. Agora, a grande questão que eu queria que você entendesse assim, é que a mágoa não depende diretamente das vivências que nós experimentamos, que produzem sofrimentos a nós. A mágoa depende da forma, ou a amargura depende da forma como lidamos com elas. Como lidamos. Nós vemos na história de Mical, que ela não foi sábia em lidar. Ela era uma menina tão preciosa, mas ao longo da vida, ela foi se machucando, ela foi sendo ferida, ela foi se angustiando, ela foi se azedando, e ela não conseguiu lidar com isso. E que triste alguém morrer assim. Eu não desejo isso para ninguém, eu não quero morrer assim, eu espero que você também não. Eu não desejo que ninguém parta dessa vida, porque partir dessa vida já é uma crise, é um sofrimento. Agora, sofrer ou partir desse mundo ainda amargurado, azedo, ressentimento com mágoa. Esses dias eu atendi alguém, e a pessoa, nós estamos atendendo um caso de uma pessoa que está num estado terminal na família,
E o filho estava me dizendo assim, olha, a minha mãe, ela tem mágoa com uma irmã há mais de 20 anos, ela não perdoa. Mas ela está numa doença terminal. Mas a mágoa está ali ainda. A amargura ainda está dentro do peito. Esse não é um jeito da gente deixar esse mundo, irmãos. Para ninguém, esse não é o jeito de deixar esse mundo. A amargura tem tomado a vida das pessoas, nós estamos numa situação crítica. E aí, eu estava lendo um livro com a equipe pastoral, temos lido, é um livro que é O Líder Emocionalmente Saudável, de um pastor chamado Peter Scazzero, que é um pastor em Nova York. E ele estava dizendo, porque ele dá muitas conferências para líderes cristãos, onde ele fala da importância do descanso, do retiro de oração, de você parar a correria da vida para olhar para dentro de si. E ele estava muito frustrado, porque ele ensina essas coisas, todo mundo concorda que isso é certo, mas ninguém para. Todo mundo continua num ritmo frenético, todo mundo continua seguindo a vida. E ele buscou um amigo, que é um psicólogo clínico, e ele falou assim, mas por que a galera não para? O psicólogo olhou bem para o olho dele e falou assim, eles morrem de medo. Eles morrem de medo de parar e ter que olhar para dentro deles e ver a miséria que está dentro do coração e da alma deles. Puxa vida, essa frase para mim veio como uma voz de Deus. Eu não quero ter medo de parar, e eu espero que você também não tenha medo de parar. Muitos de nós vivemos vidas corridas e dizemos assim, não, a vida é muito corrida, eu não tenho tempo com o marido, eu não tenho tempo com a esposa, eu não tenho tempo com o filho. Nós estamos fugindo, irmãos, amigos, nós estamos fugindo de olhar para dentro de nós não queremos ver a miséria que está aqui dentro, o coração está mal, nós estamos tornando egoístas, nós estamos ficando orgulhosos, nós estamos irando com todo mundo, nós estamos ficando sem paciência, nós estamos brigando com todo mundo, e aí nós não queremos olhar para dentro da gente, e a gente continua seguindo a vida, correndo, porque a gente não quer parar, especialmente os cristãos. Nós não queremos parar e olhar para os olhos de Deus, porque quando a gente olha para os olhos de Deus, a gente vê a gente mesmo. Um dos aspectos, quando você vê a face de Deus, é que você vai ver você na face de Deus. E você tem que se deparar, você tem que ser confrontado com aquilo que você é no seu coração, na sua vida. Mas esse é o jeito de cura, é esse o jeito de crescermos, é esse o jeito de experimentarmos o milagre de Deus aqui dentro, para nos livrarmos da amargura. Esse é o jeito. Mas nós fugimos disso. Nós fugimos. A gente, quando tem acampamento de casais, muitas vezes a gente dá um tempinho para o casal conversar. A gente fala, agora cada casal vai para um cantinho, conversa. Não dá 5 minutos, já tem marido conversando com o outro, contando piada de futebol, mulher para cá batendo papo para lá. Por quê? Porque maridos e mulheres não querem sentar para conversar. Porque quando eles sentam para conversar, eles têm que olhar a miséria que está dentro do coração deles. Tem que olhar com os problemas do relacionamento. E parece mais fácil a gente ir empurrando com a barriga ao invés de tratar os problemas. Pais que não sentam com seus filhos faz tempo, nunca tem tempo. Porque eu trabalho demais. Porque meu filho está corrido na escola, tem corrida, tem futsal, tem judô, tem música, tem não sei o quê. Mas e aí? E o que está aqui dentro nunca é tratado? Irmãos, muitos cristãos não oram e não leem a Bíblia, não é porque orar é difícil. Orar é um prazer. Muitos de nós não oramos, não lemos a Bíblia, não temos tempo com Deus, sabe por quê? É porque a gente não quer olhar para dentro de nós. Eu vejo a igreja oferecendo tantas oportunidades de você parar a vida, de você, não, eu vou para um retiro, eu vou para um acampamento, eu vou para uma conferência, eu vou para uma escola de líderes, eu vou tirar um tempo na minha semana para me edificar, para ouvir outra coisa. Mas muitos de nós fugimos daquilo que a igreja oferece. Fugimos por quê? Será que não é o medo de você olhar nos olhos, seus próprios olhos? Será que é o medo de você ver que a palavra, quando nós vamos para a Bíblia, irmãos, nós conhecemos Deus como Ele é, mas nós também vemos a nós mesmos. Não tem jeito, a gente olha a nossa miséria, nós olhamos o nosso pecado aqui, mas isso é instrumento de cura para nós, de libertação, é para fazer da gente gente de verdade, gente que ama a Deus, gente, que não é super-herói, que tem dor, que tem sofrimento, que chora. Sim, nós somos essas pessoas, mas nós temos um Deus que nos trata quando a gente abre. A gente encontra bálsamo, conforto de Deus quando a gente se abre. Eu posso falar aqui sem medo de errar, que muitos dos casais aqui não conversam faz muito tempo. Eu não estou falando de você conversar para pagar quem vai pagar a Sanepar, quem é luz, quem vai devolver o dezão. Tem casal que só conversa isso. Você paga quanto amanhã? Você pega o fulano na escola? Quando você vai me devolver o vintão que eu te dei? Olha a conversa do casal.
Não tem um olhar nos olhos, não tem bater um papo, como que está a tua alma, como está teu coração, eu estou com um problema aqui, eu estou com medo aqui, ansiedade aqui, não tem mais, não tem. Quando você vai com Deus é a mesma coisa, Deus abençoe meu trabalho, abençoe esse alimento, em nome de Jesus, amém, é a mesma coisa, não para ouvir Deus. Quantos de nós aqui não fazemos um retiro pessoal de oração? Peraí, eu vou tirar uma manhã, eu vou pegar minha Bíblia, eu vou lá na beira do lago, sei lá onde, no parque tal, eu vou num canto, vou me trancar em casa, não vou ligar a televisão, não vou para o computador, não vou para o celular, não vou ver o WhatsApp, não vou nada, eu vou ouvir Deus. Mas a gente não faz, porque muitos de nós estamos com o coração cabeludo, amargurado, teimoso, egoísta, e a gente não quer olhar aqui dentro. Eu fico pensando nessa escola de líderes, essa escola que Deus nos deu, que é uma realidade, foi uma ferramenta assim tremenda para a gente se conhecer melhor, para a gente pensar na nossa própria vida, tremenda, por isso os testemunhos. Mas muitos de nós não estamos nem aí, nós não queremos sair da vida frenética, nós não queremos parar o nosso ritmo, porque se a gente parar, a gente tem que tratar coisas, e a gente acha que os problemas vão desaparecer, mas eles não vão, o problema está aí você corre o dia todo, não atende nenhum dos problemas que você tem, mas daí tem que tomar remédio para dormir, porque você não consegue dormir, porque você não encara a vida, porque você não trata os problemas. Deus nos chama, irmãos, para a gente ser gente, conforme Paulo diz à igreja de Corinto, que é transformado de glória em glória, como por um espelho, ao contemplar o Senhor, que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Deus nos chama a isso. Agora eu queria responder a pergunta aqui, fazendo um contraste com uma outra história bíblica, e deixando alguns apontamentos para você, como que a gente vence a amargura? Como que a gente pode vencer a amargura? Porque eu quero que você saiba aqui nessa noite, ninguém está isento da amargura, eu não estou, você não está, você pode não ter o coração amargurado hoje, mas não quer dizer que você não vai deixar ter o coração amargurado amanhã. Então ninguém está isento, nenhum de nós, todo ser humano é propenso à amargura. Como que a gente vence a amargura? Eu queria citar aqui a história de José, porque José, assim como Mical, era um jovem que também foi criado, estava vivendo com Jacó, seu pai, desfrutando do bom e do melhor, dentro da sua situação, não era filho de rei, mas Jacó era um homem próspero, bem cuidado, era o filho mais querido, tinha sonhos de Deus no coração, mas ele também com 17 anos foi vendido como escravo, pelos próprios irmãos, a própria família. Os irmãos, quando lá no final do livro de Gênesis falam, puxa, a gente se lembra daquele dia como ele estava amargurado, apavorado quando ele foi vendido. Ele passou por 13 anos de profundo sofrimento como escravo. Ele foi escravo na mão dos egípcios, e aí ele foi escravo na mão de Potifar, depois ele foi escravo na mão do carcereiro, numa prisão onde ele foi abandonado. Esse homem sofreu e sofreu demais, e ele tinha todas as razões para ser um jovem amargurado, um homem amargurado. Ele tinha todas as razões para ter sede de vingança dos seus irmãos e da sua família. Ele tinha todas as razões para destruir a nação do Egito. Mas ele tomou um rumo diferente de Mical. E é por isso que eu quero fazer um contraste com você. Eu quero tomar algumas atitudes aqui de José como modelo. Primeiro, como que a gente vence a amargura? Confie na soberania de Deus. Confie que Deus é soberano, que Ele está acima das circunstâncias e das pessoas. Confie que há um Deus soberano, que a tua história não é guiada pelas pessoas nem circunstâncias da vida, mas pela boa e poderosa mão de Deus. E foi isso que sustentou José em 13 anos de profundo sofrimento, decepção, frustração e angústia. A palavra de Deus diz em Gênesis 45, verso 5, que quando ele se mostra aos seus irmãos, que ele diz assim para os seus irmãos, agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. José tinha plena consciência, vocês fizeram mal contra mim, mas quem me guia é Deus, a minha vida não estava na mão de vocês, a minha vida estava na mão de Deus. Ele confiava na soberania de Deus. E nós vemos isso claramente em todo o seu percurso de sofrimento, de dor, que apesar de todo o sofrimento, ele não deixou de experimentar a presença de Deus, de confiar que Deus mudaria a história da sua vida. Segundo, deixe o passado no passado. Eu sei que isso pode parecer um clichê, mas muitos de nós olhamos a vida pelo retrovisor, nós estamos amarrados às circunstâncias do passado, às situações que as pessoas nos fizeram sofrer, às circunstâncias que realmente nos trouxeram muita angústia.
Não podemos viver olhando pelo retrovisor, devemos olhar para frente. Como eu já disse aqui, se você está preso a uma situação do passado, você não consegue curtir o presente, você não consegue ver prazer no presente, tudo é cinza, você não vê coisa boa em nada do que você vive, porque você está escravizado, você está angustiado, você está aprisionado, acorrentado às situações do passado. Em nome de Jesus, deixa passado no passado. Acho linda a história de José, porque ele diz assim, 41:51 em Gênesis, que quando ele nasceu o primeiro filho lá no Egito, quando ele já havia se tornado governador, o nome que ele deu para o filho é Manassés. E o que significa Manassés? Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. Ele é um homem que conseguiu deixar passado no passado, ele não ficou nutrindo vingança, nem mágoa, nem ódio, nem rancor. Ele diz assim, olha, Deus me fez esquecer. Com isso José está dizendo assim, eu deixei passado lá no passado, e eu vou curtir essa nova fase da minha vida. Eu vou viver aquilo que eu tenho nas mãos agora. Por isso ele pôs o nome no primeiro filho de Manassés. Terceiro lugar, abra-se para o novo de Deus. Abra-se para o novo de Deus. Não é porque você teve dor e sofrimento, ou está tendo dor e sofrimento, que algo novo não pode acontecer. Não é porque você está passando uma situação de amargura e de tristeza, que você não possa ter uma nova alternativa, que Deus não possa fazer nada nessa situação que você esteja enfrentando. Abra-se para o novo de Deus. Por mais que José tenha sofrido por 13 anos como escravo, ele sabia que não cabia a ele, de nenhuma forma, ficar preso àquela situação. Ele se agarrou aos sonhos que Deus havia colocado no seu coração. Ele jamais perdeu a perspectiva no sofrimento, no meio do sofrimento, ele nutriu a perspectiva, um dia eu vou sair daqui, um dia eu vou deixar de ser escravo, um dia eu vou deixar de ser prisioneiro. E é isso que nós vemos quando ele interpreta o sonho de um copeiro lá na prisão. Capítulo 40 de Gênesis, ele diz para o copeiro assim, olha, que ele sabia que o copeiro ia ser restituído ao palácio de Faraó. Ele diz assim, quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim, seja bondoso comigo, fale de mim ao Faraó e tire-me dessa prisão, pois eu fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. Ele diz assim, olha, eu fui injustiçado, eu fui trazido à força, eu não mereço estar aqui. E ele diz aqui não é meu lugar. Quando você sair daqui, você lembra de mim. Quando você sair daqui, lembre-se de mim. Sabe o que a Bíblia diz? Que esse copeiro esqueceu José por 2 anos. 2 anos. Ainda mais 2 anos ele ficou na prisão. O copeiro só foi se lembrar dele quando o Faraó teve um sonho e ninguém conseguia interpretar. Mas eu queria que você visse aqui em José, que apesar dele estar numa prisão, injustiçado, ele não foi tomado pela amargura, ele sabia, aqui não é meu lugar, eu vou sair daqui, me ajuda quando você chegar lá, porque eu vou sair daqui um dia. Ele estava aberto para o novo de Deus, ele não sabia como isso ia acontecer, ele não sabia quando iria acontecer, mas ele não havia desanimado e jogado a toalha. Quarto lugar, pague o mal com o bem. Paga o mal com o bem. O que eu vejo é que pessoas amarguradas ficam com o coração cabeludo, egoísta, orgulhoso, e tem sede de vingança, tem ódio, às vezes não fazem de fato, mas continuam nutrindo isso no coração. Não, pague o mal com o bem. José entendia que não podia se vingar nem retribuir a maldade dos seus irmãos. O verso 19 diz, aqui do capítulo 50, quando seu pai havia falecido, os irmãos estavam com medo de ser punidos por José. Ele diz para os seus irmãos assim, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus. Ele entendia que só Deus, a vingança só pertence a Deus. Ele diz, eu não vou punir vocês, eu não vou castigar vocês, eu não vou retribuir o mal que vocês me fizeram. Ele diz aqui no verso 20, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje você fosse preservar da vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Você sustentar os filhos de quem vendeu você como escravo? Você sustentar os filhos de quem roubou a sua juventude? Você sustentar os filhos de quem te afastou do teu pai e da tua mãe? Te tirou da tua família? Você iria sustentar os filhos dessas pessoas? Foi isso que José fez. Ele pagou o mal com o bem. Porque a única forma de vencer o mal é com o bem. Se você paga o mal com o mal, você só aumenta o mal. Por isso Romanos 12, 21 diz, não se deixem vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. E José ele serviu os seus irmãos e os filhos dos seus irmãos.
Ele serviu a nação do Egito, que fez dele escravo. Ele serviu o carcereiro que manteve ele aprisionado na prisão. Em todo lugar José serviu as pessoas. Sabe, a gente amargura e a gente vai curtindo a dor. A gente fica com aquele coitadismo. A gente fica com aquela síndrome do tadinho de eu. A gente fica com autocomiseração. A gente fica curtindo a dor. Sai para servir pessoas. Sai para ver a dor de outras pessoas. Você vai encontrar gente que sofre como você ou sofre mais que você. Isso vai aliviar a tua dor. Paga o mal com o bem. Vai servir pessoas. Não se entregue à sua amargura. Não se entregue à sua dor. Isso é muito comum. A pessoa perde um filho no trânsito, na enfermidade. Ela se envolve para ajudar pessoas que estão passando pela mesma dor. Porque isso ajuda ela a não amargurar com a vida. Isso ajuda ela a não se afundar na sua dor e na sua tristeza. José, onde ele estava, ele serviu. E ele pagava o mal com o bem. Em último lugar, mergulhe na graça. Mergulhe na graça. Existe graça para você. Existe um Deus que cura as nossas feridas. Existe um Deus que age na nossa alma. Existe um Deus que alivia a nossa dor. Existe um Deus que nos liberta do passado. Existe um Deus que faz isso porque Ele se importa comigo e com você. Mergulhe na graça de Deus. Olha a vida de José. Lá no livro de Atos, no Novo Testamento, capítulo 7, falando sobre ele, diz que os patriarcas, os irmãos de José, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor, ou seja, graça e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Tudo que nós vemos na vida de José é que ele desfrutou da graça, ele mergulhou na graça, ao invés de se afundar na desgraça. Você pode escolher se levantar na graça de Deus, ou você pode escolher se afundar na desgraça, da amargura, do azedume, da tristeza e da dor. Nós podemos escolher buscar um Deus que está conosco, que pode aliviar nossa dor. Mical foi uma mulher estéril, não teve filhos, mas quantas mulheres na Bíblia eram também estéreis e não tinham filhos? E buscaram o Senhor, e Deus fez milagres. Sara, Rebeca, a Ana, mãe do profeta Samuel. Quantas mulheres? Isabel, mãe de João Batista. Quantas mulheres enfrentaram a sua dor sem azedar, sem amargurar? Ninguém precisa se entregar à amargura, apesar de todos sermos suscetíveis a ela. E hoje, irmãos e amigos, muitos de nós estamos com o coração amargurado. É preciso a gente enfrentar as janelas da vida, aqueles momentos em que a vida toma um novo rumo inesperado no nosso coração, sem a gente deixar que a amargura tome o nosso coração e a nossa alma. Não permita, em nome de Jesus, não permita que o sofrimento azede, amargure o seu coração. Lembre de Romanos 5,20, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus é sempre maior do que o nosso pecado. A graça de Deus é sempre maior do que a nossa dor. A graça de Deus é sempre maior que o nosso sofrimento. A graça de Deus é sempre maior do que a nossa amargura. Lembre-se, de 2 Coríntios, capítulo 11, verso 9, capítulo 12, melhor dizendo, verso 9, quando Deus disse para Paulo assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu e você somos fracos. Eu e você muitas vezes cedemos aos sentimentos de autopiedade, de autocomiseração. Mas a graça de Deus é maior. Mergulhe na graça.